Bom dia. Fala bom dia, Sofia. Bom dia. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para contar a história de um local, de uma parte da cidade. Nós estamos na rua Santa Cruz e ali atrás vocês estão vendo um casarão antigo do século passado. A história que nós vamos contar hoje realmente é uma história incrível. Esse local ele foi construído por um homem chamado José Ferraz de Campos. Nascido em Itu, ele veio para a região de Limeira, ele foi um dos pioneiros no plantio de cana-de-açúcar. Virou um grande fazendeiro. Ele morava na região onde hoje é Cascalho. Há quase 200 anos atrás, Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis fazia parte de um único distrito. Ainda não eram cidades separadas. Por isso, José Ferraz de Campos, ele tinha uma fazenda em Cascalho, mas ele viu o potencial da Rua do Comércio e comprou essa esquina e construiu este casarão. Pelos registros que nós fizemos na nossa pesquisa, nós descobrimos que José Ferraz de Campos é o morador número 48. E nós vamos mostrar uma parte triste, mas real, do que se passava aqui dentro. Esta aqui é a planta baixa da casa, que está assinada em nome da escritura de José Ferraz de Campos. Então aqui nós temos a rua Santa Cruz com a esquina da Rua do Comércio. Essa aqui era a divisão dos cômodos, e o mais incrível é que aqui nós temos um poço no fundo da casa. E aqui nós temos a fachada da casa antiga. Olha só, que linda. As janelas ainda continuam no mesmo local. E a rua antiga de paralelepípedo. Aqui nós temos os primeiros registros dos moradores da cidade de Limeira, quando ainda era um vilarejo, 1809. E aqui nós temos, morando no endereço da esquina da Santa Cruz com a Rua do Comércio, o morador número 48, José Ferraz de Campos, 31 anos. Sua esposa Maria da Anunciação, de 17 anos. Seu filho Francisco, de 1 ano de idade. E agora a parte mais triste, porém real. Escravos. José, sua cor preto, com 40 anos. Simplória, preta, de 25 anos. Mais embaixo nós vamos ter Manuel, preto, de 50 anos. Domingos, preto, de 15 anos. E o pior de todos, Benedito, preto, um escravo de apenas 5 anos de idade. José Ferraz de Campos foi um homem muito influente no Brasil Império, muito próximo de Dom Pedro II. Ele foi membro da Guarda Real do Imperador. Acredite você ou não, o dono deste casarão lutou nas guerras da independência. Por seu serviço ao imperador, recebeu o título de barão. Por ele morar na região de Cascalho, é aí que vem o título de Barão de Cascalho. Essa região aqui era uma região muito importante, por isso muitos homens poderosos moravam aqui. O Barão de Cascalho, logo ali embaixo ficava a casa do Barão de Campinas. Hoje são todos nomes de ruas. Limeira não era muito maior do que 2 ou 3 ruas. E aí começou-se um problema. Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora das Dores, e aqui neste local ficava um cemitério em torno da igreja. O Brasil era um país muito católico e todos queriam ser enterrados ou dentro da matriz ou em volta, um lugar que ainda se chamava Campos Santos. Esse local aqui ficavam as lápides e as cruzes, da onde os primeiros limeirenses foram enterrados. Vem daí o nome da rua Santa Cruz. Mas com o tempo, muita pessoa começou a ser enterrada e faltava-se local para isso. E tornou-se também um local insalubre. Nós estamos dizendo, por volta da virada do século, do ano de 1800, Limeira passa por uma epidemia muito grande de febre amarela.
E aí foi-se proibido enterrar pessoas dentro das vilas, perto das pessoas, dentro das igrejas também. Para pensar, nós estamos falando de uma época em que não existia energia, luz elétrica. Esse local insalubre, escuro e coberto de lápides, cruzes. Não era um local muito bonito de se ver. E os grandes barões moravam nessa parte da cidade. Ficou meio estranho as grandes casas, os grandes homens poderosos morar em meio a um cemitério. Um novo cemitério, ele vai ser construído na parte mais baixa da cidade, descendo a rua Santa Cruz. Outro problema tinha que ser resolvido, porque esse cemitério só poderia ser enterrado católicos. E aí, protestantes, eles eram enterrados em beira da estrada, no meio das matas. E os escravos, infelizmente, eles não tinham nem direito a um enterro. A maioria deles eram jogados em lagoas ou até mesmo queimados à beira do nosso Ribeirão Tatu. Infelizmente. A maioria dos corpos enterrados que estavam aqui, quem tinha dinheiro conseguiu fazer a exumação para levar para o cemitério agora atual, o da Santa Cruz, que fica lá embaixo, aonde hoje é a escola Leovegildo. Não existem imagens desse cemitério antigo, existe somente uma pintura, e nós conseguimos uma imagem que nós vamos mostrar para você. Com a superlotação do nosso cemitério da Santa Cruz lá embaixo, um novo cemitério no final da Avenida Santa Cruz foi inaugurado. Aqueles que conseguiram tirar os restos mortais dos seus entes queridos, levar para o cemitério municipal, assim fizeram, mas isso custava muito dinheiro. Por isso que a maioria dos corpos ainda ficaram lá quando a escola Leovegildo foi construída. Por isso, você que tem 30, 40, 50 anos e você estudou naquele local, isso explica o porquê que você, na hora do intervalo, na hora do recreio, encontravam restos de ossos humanos na onde era o pátio. Se você fez isso, ou se você conhece alguém que fez ou viu, deixe seu comentário aí. Aqui é o final da rua Santa Cruz. Lá em cima, nosso cemitério municipal. E aqui embaixo, o cemitério antigo. Há mais de 200 anos, essa rua ela tem tudo a ver com todos os funerais que existiram aqui, tanto os antigos como os atuais. Essa rua antigamente era de paralelepípedo. Aqui embaixo, o viaduto que existia, ele foi demolido por causa da obra da Companhia Paulista. Mas uma parte ainda existe, e é essa parte que nós vamos mostrar agora. Provavelmente você passou ali na frente do Leovegildo e nunca viu esse 4 ou 5 metros de rua antiga que ainda existe. Mas ela está lá e nós vamos mostrar agora. Vamos lá, Sofia? Olha só, a rua existe ainda. Que linda! Olha só esse local, Sofia. É um local centenário. Se essas pedras pudessem falar, quanta coisa viram. Olha o potencial. Tá na frente da escola, tá perto de uma ponte linda, mas também um pouco abandonada. E aqui tem um terreno vazio. Daria para fazer um quiosque, uma livraria, alguma coisa para fazer esta memória reviver. Dá para mostrar pro limeirense o quanto a nossa história é bonita. Há mais de 200 anos, a rua Santa Cruz assiste calada homens poderosos com seus títulos de baronato e também homens humildes e solitários desfilarem por aqui com seus caixões luxuosos ou de madeira leve, rumo à eternidade. Em tempos onde a palavra mais falada tem sido democracia, nos esquecemos que a entidade mais democrática que existe é a morte. Ela não faz acepção de pessoas. Seja você um barão
ou um anônimo, um dia ela se apresentará e fará um convite irrecusável. Venha comigo. E se você tiver tido uma vida brilhante, talvez ganhará seu nome numa placa de rua ou praça. A verdade é que a maioria de nós será esquecida pela sociedade. Em mais de 200 anos, muita coisa mudou em Limeira. Mas, ainda hoje, sempre no final da tarde, 1 ou 2 limeirenses faz seu último passeio pela rua Santa Cruz rumo ao descanso. Que todos nós, moradores desta linda cidade, possamos saber que existe um meio de nunca ser esquecido, sem mesmo ter um monumento em sua homenagem. Seremos eternos na memória daqueles que fazemos o bem. Seremos lembrados nas rodas de conversa daqueles que um dia cuidamos. Seremos eternos, vivos na boca e no coração daqueles que amamos. A Rua Santa Cruz foi e sempre será somente um detalhe na vida daqueles que tiveram uma história incrível.